Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família e tudo que vos pertence. Um abraço a cada um dos novos inscritos no canal, a cada um daqueles que deixaram seus likes. Um forte abraço a cada um de vocês. Eu queria ler um texto bíblico e fazer um breve comentário. O texto está em Samuel, 1 Samuel capítulo 25, versículo 38. Está escrito assim: Passado uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. A Bíblia deixa clara que Deus matou Nabal. E talvez você diga, Deus, um Deus de amor, ele mata. Também está escrito em Samuel capítulo 2. O Senhor é quem tira a vida e também a dá. O Senhor faz descer a sepultura e o Senhor faz subir. Deus é o dono da vida e o dono da morte. Deus decidiu matar a Nabal porque Nabal ele se levantou contra um ungido de Deus, o verdadeiro ungido de Deus, que era Davi. Saul já não mais era um ungido. Davi reconhecia ele como ungido porque ele foi ungido por Samuel. Mas ele já não mais era ungido, ele era rejeitado por Deus. E ele estava debaixo de uma opressão e de um domínio maligno, Saul. Por isso ele estava perseguindo Davi. Davi nesse momento teve fome, sede, e acompanhado de 600 guerreiros, ele pediu alimento a Nabal. Ele enviou 10 dos seus guerreiros para pedir alimento e Nabal rejeitou. O que é que eu quero dizer com isso? Que tem muitos que não reconhecem, não conseguem entender quem realmente está debaixo da mão de Deus e quem está debaixo de instrução, de sugestão ou de opressão maligna. Saul estava debaixo de opressão maligna. Davi estava debaixo da mão de Deus. Nabal não conseguiu entender. Graças a Deus, a esposa de Nabal conseguiu entender, aplacou a ira de Davi. E Davi não cometeu aquilo que ele tinha intentado no seu coração, que era matar Nabal e todos os de sexo masculino da sua casa. Muitos dos que estão debaixo da mão de Deus também passam por isso. Muitos não reconhecem que eles estão debaixo da mão de Deus. A saber, falar em alguém assim, eu lembro do nosso presidente, há 4 dias atrás ele fez uma reportagem, ele estava dando uma reportagem e ele disse assim: eu estou aqui porque a mão de Deus me colocou aqui. Isso é uma bênção para nós, isso é uma bênção para a nossa nação. Um presidente que reconhece que ele está onde está porque a mão de Deus o colocou lá. Isso é uma bênção. Eu peço a Deus que abençoe, que proteja, que guarde, que fortaleça, que livre o presidente Bolsonaro. Que rodeie sobre ele umas chamas de fogo viva da presença do Espírito Santo para derrubar por terra toda seta, todo dardo, toda obra do diabo, toda feitiçaria, toda inveja. Toda obra do demônio caia por terra e o presidente seja guardado pelas chamas vivas do poder e da presença de Deus, assim como a mão poderosa do Todo-Poderoso esteja sobre ele para guiá-lo. O presidente tem feito muitas coisas boas na nossa nação e tem tentado fazer outras melhores, mas tem uma gangue do alto escalão que tenta detê-lo, que tenta pará-lo, que tenta prejudicá-lo. A essa gangue do alto escalão, eu oro a Deus e peço que Deus estenda a mão para exercer juízo e julgamento sobre cada um deles. Que Deus faça como lhe apraz, como assim Ele queira. Não como eu queira, mas eu oro para que Ele exerça juízo e justiça rapidamente, porque tem um bagunceiro na nossa nação. Tem um bagunceiro na nossa nação. E ele precisa que a mão de Deus, nós precisamos que a mão de Deus intervenha a favor do povo brasileiro. O pastor Carlos Alberto, um pastor muito conhecido pelas suas profecias e por profecias que se cumprem, não são profetadas, são profecias verdadeiras. E ele, há alguns dias, ele profetizou dizendo que uma grande autoridade iria morrer na nossa nação. O desejo de Deus não é que o homem morra, o desejo de Deus é que o homem viva e que viva a vida que ele tem para ele, que se converta e que viva a vida que Deus tem para ele. O desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e assim alcance a salvação. O desejo de Deus não é que o homem morra, Deus não criou o homem para morrer. Mas os homens se tornaram rebeldes e se esqueceram de Deus, principalmente quando chegam no poder, quando chegam a ocupar um patamar, um status muito elevado. Assim como o rei Nabucodonosor se achou tão grande, mas Deus o puniu, assim também que Deus puna essa autoridade que tem bagunçado a nossa nação, essa autoridade que tem libertado presos e tem aprisionado justos. Que Deus estenda a mão sobre você, que Deus lhe recompense segundo aquilo que você merecer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Que Deus continue protegendo e guardando o nosso presidente. Davi estava debaixo da mão de Deus. O nosso presidente está debaixo da mão de Deus. Saul estava debaixo de opressão e de direção demoníaca. Assim como você, que promove a injustiça, também está debaixo de opressão do diabo. A Bíblia diz que aquele que promove injustiça é filho do diabo. Você é filho do diabo. Mas se você se arrepender, Deus pode se tornar o seu pai. Mas se você permanecer rebelde contra o Evangelho de Cristo, se você permanecer rebelde contra a nação brasileira, contra o presidente que tem tentado fazer o melhor possível, você vai pagar muito caro, porque Deus está de olho em você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, e a cada um Ele dará a sua recompensa. Pensem nisso, ore pelo presidente, ore pela nossa nação, e ore pela justiça divina sobre aqueles que promovem a injustiça no meio dos homens. Pense nisso, um forte abraço e que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, nos dê entendimento e discernimento para saber que nós precisamos ajudar a nossa nação, precisamos ajudar o nosso presidente, seja na reeleição, seja na oração, seja como você puder, mas que Deus lhe dê o discernimento para saber quem realmente está debaixo da mão de Deus e quem está debaixo da direção de Satanás. Um forte abraço, pense nisso e que o Senhor Deus nos abençoe, a mim, a você e a todos os nossos familiares. Um forte abraço.